Fala, galera! Opa, pera aí um pouquinho. Pera aí um pouquinho. Tá. Fala, galera! E aí, tudo bem com vocês? Como é que vocês estão? Hoje iremos falar de uma animação que ganhou vários spin-offs e que esse daí, com certeza, esse spin-off aí de Hora de Aventura. Caramba, aquele desenho era uma obra-prima. Tinha o Finn e Jake, o humano e o cachorro que eram muito bons amigos, mas até que um deles se partiu. E é desse episódio que iremos falar de Hora de Aventura Terras Distantes, que é um spin-off que se passa muitos anos após de Hora de Aventura, o desenho original. E esse aí é o meu desenho favorito. Eu coloquei melhor episódio porque é o melhor episódio pra mim. Mas vocês podem comentar qual o melhor episódio de Hora de Aventura, ok? E mandar algumas sugestões, sabe? De episódios de alguns desenhos para eu falar no canal aqui, ok? Mas sem mais delongas, vamos ir. Mas antes, deixa seu fim like, seu Jake comentário, seu sininho fim e se inscreve no canal, pois vai me ajudar muito, ok? Então, partiu logo pro vídeo. O episódio começa com o Finn e Jake numa aventura. Porém, logo isso aí já tá errado, você pensa. Ué, como é que o Finn tá com os dois bagaços? Pra você que não sabe, um dos bagaços do Finn, ele acabou perdendo no desenho original. E aí ele ganhou meio com um bagaço de ferro. Mas vamos continuando. Eles estão numa aventura onde eles vão salvar algumas princesas do Rei Gelado. Só que aí já fica meio esquisito. Como é que eles vão salvar o Rei Gelado? Ou apenas isso é um flashback? Mas é aí que vamos continuando. Quando o Finn e o Jake conseguem salvar todo mundo, o Jake fala: mandou bem, Finn, você salvou todo mundo. Olha, eu vou botar a frase aí, tá bom? Você conseguiu, filho! Tá todo mundo vivo! E salvou todo mundo. Mas porém o Finn começa a chorar, já que o Finn não entende isso do porquê isso acontece. Porém após isso o Jake ele se congela por culpa do Rei Gelado. Aí o Finn ele decide levar o Jake, porém o Jake fala: eu só vou te atrapalhar, me deixa aqui. Só que o Finn insiste em ele continuar nas aventuras. Quanto mais aventuras eles vão durante o início do episódio, eles começam a cair Peraí, me esqueci agora, foi mal, gente, tá? Aí do nada eles caem, aí o Finn diz: aí, enfim, vamos tomar sorvete, já que depois eles seguiam. Porém, o Jake ele começa a engatinhar, ou tentando ir até num túmulo que tava com o nome escrito dele. Caramba, que é isso? O Finn tenta impedir, porém o Jake diz que tá tudo bem e vira água e começa a ir no túmulo. Caramba, cara! Caramba, gente, isso aí é um episódio meio macabro. Ele foi no túmulo. Aí o Finn ele começa a chorar, ele começa a ter uma crise de ansiedade, ele começa meio que a ficar meio atrito, né? Não, meio atrito aí. Mas ele começa a ficar com medo, né? Porque olha, ele perdeu o melhor amigo do nada, né? Aí ele tira a camisa, ele tenta relaxar, até que ele vê que na verdade foi o monstro que havia interferido. Aí somos apresentados ao Finn velho, que ele fala que ele morreu e que finalmente pode ver o Jake. Ou seja, o Jake, ele na real, ele morreu. Por isso que o Finn tava tendo esse sonho todo, que ele não conseguiu salvar todos. Aí tem uma resposta. Como é que será que ele morreu? Não temos muitas pistas como é que o Jake morreu. Mas na segunda temporada de Funny Cake, que é um outro spin-off que se passa antes desse episódio, parece que o Finn e o Jake estavam numa aventura e o Finn começa a gritar o nome do Jake. Nunca saberemos como é que ele morreu. Ou será que vai ser apresentado na terceira temporada de Funny Cake? Não sei exatamente, mas eu espero que seja explicado, sabe? Ou pode gerar um mistério, né? Mas vocês sabiam que na real já teria uma história escrita de como é que o Jake iria morrer, que seria o seguinte: o Jake iria morrer velho, aí o Finn não foi no funeral dele. Não, que funeral, é túmulo que ele caiu, nossa. Aí o pessoal todos lá da Terra de Ouro vai ver como é que ele tá, porém ele começa a inchar. Aí a princesa Jujuba pega ele e coloca ele na outra parte do planeta Terra desse mundo. Aí começa a ter várias naturezas. Isso aí é bem legal pra falar a verdade, pena que não foi. Mas enfim, de qualquer forma, o Finn ele morre. Caramba, coitado, ele morre. Mas depois disso, ele vai parar no mundo dos mortos. Que, pra quem não sabe, é comandado pela morte, que já foi apresentado em Hora de Aventura. Aí, quando ele aparece, ele fica no lugar 37, onde é apresentado pelo Senhor Raposo, que é um dos personagens. E, cara, na real, eu achei esse personagem até que bom, legal. Acho o personagem, ele bem legal. O Senhor Raposo explica que quando alguém morre, vai parar no mundo dos mortos, ele fala em qual lugar o ser vivo vai ficar. Bom, quer dizer, o ser morto, vocês entenderam, né? Ou seja, eu acho isso aí bem legal, que o mundo dos mortos tem cada dinâmica. Tipo assim, tem o nível 1 até o nível 50,
Tem o nível 1 até o nível 50. O Finn fica muito triste por não saber que o Jake tá nesse mundo, nesse lugar dos mortos, já que ele tá no 37. Mas ele devia estar no 50, pois o Jake tá no Nirvana. E após isso ele vê que uma das anjas que havia dito pro Senhor Raposo deixar o Finn aí, era a Tiffany, que é um dos personagens mais engraçados. Eu acho muito engraçado porque quando é apresentado ele, o Jake fala, é porque o Tiffany é menino. Aí o Finn começa a bater nele por causa que ele virou o melhor amigo do Jake. É muito engraçado. Após isso, não seguindo as ordens da Tiffany, o Finn vai querer conversar com a Morte. Porém, a Morte aparece meio diferente, parece meio cobra, sabe? Já que a Morte original, pra quem não sabe, ele é meio que esqueleto com um chapéu, com um chapéu grande. Só que aí, essa Morte aí era filho da antiga Morte com a Vida, que é uma personagem. E, cara, na real não faz o menor sentido. Como é que a Morte e a Vida tiveram um filho e formou a Morte? Devia ser meio que um paradoxo, né? Mas isso não importa. Mas de qualquer forma, então, temos um flashback dessa nova Morte. Onde essa nova Morte é tipo um adolescente mimado que só queria passar com os amigos, porém o pai dele não deixa. Aí quando estavam fazendo algumas coisas ali, o Cobra decide sair, porém a Morte não deixa e eles começam uma briguinha. Aí fecha o flashback. A nova Morte diz que o Finn não vai pro Nirvana e pra falar a verdade, quem quer ir pro Nirvana é ele para ter um grande plano afinal. Após isso, o Finn fica bem triste, mas o Tiffany decide ajudar ele, entregando meio que um controle remoto, pois assim ele consegue ir em cada nível dos mundos dos mortos. Eu acho essa cena bem legal, onde o Finn ele aperta o botão, aí tenta ir em cada lugar dos mundos dos mortos, e aí temos algumas referências a alguns personagens, onde aparece esse ganso, que é de um episódio de Hora de Aventura, depois aparece esse porco, que é marido da elefanta lá, que eu esqueci o nome, que é mãe daquele garoto lá, que eu também esqueci o nome, desculpa, gente. Mas eu acho bem legal. Mas daí, quando o Finn tava indo até no mundo dos mortos, ele vai no mundo dos... Ele vai um dos andares do mundo dos mortos, onde ele vê onde ele vê os pais dele, que na verdade é pais do Jake, mas que o adotaram. Aí, mano, eu acho essa cena muito, muito legal, galera. Onde ele abraça os pais dele, mesmo sendo pais verdadeiros dele, mas é pais adotivos. Eu acho essa cena bem legal. Eu esqueci o nome dos pais do Jake, que é Margaret, e o outro agora eu esqueci. Mas daí eles falam que o único jeito de ir no Nirvana, que é o lugar mais alto do mundo dos mortos, é você não desejar ir no mundo Nirvana. E pra falar a verdade, acho que esse conceito até que é bem legal, já que o Finn, ele meio que tem conceitos e tal, sabe? Bem divertido, sabe? Mas daí o Finn tenta desejar muito, aí depois aparece o irmão do Jake e ele não percebe. Coitado dele. O Finn tenta desejar e não tentar ir no mundo Nirvana porque ele não consegue. Mas após isso aparece o Tiffany e ele trará o Finn pegando os pais dele. O Finn fica muito triste que ele literalmente vira um esqueleto. E ele começa a gritar Jake! E cara, esse episódio eu acho muito bacana porque fala sobre amizade, fala sobre o mundo dos mortos. Porque, mano, pensa só comigo, você perdeu seu melhor amigo, que era basicamente seu irmão, o Finn. E isso até que faz sentido, porque no Fiona Cake o Jake já morreu, mas o Finn tá continuando as aventuras dele sem o Jake, ou seja, ele tá tendo meio que uma depressão, ou seja, ele tá tentando aguentar a depressão dele fazendo coisas que ele fazia com o Jake, mas sem ter o Jake, ou seja, isso é muito triste, cara. E quando você vê o último episódio de Fiona Cake da segunda temporada, você entende o que o Finn fala, que ele fala, ninguém me ama como o Jake, caramba, essa frase aí me quebra, cara. É muito triste essa frase, porque ele sempre quis morrer pra ficar com o Jake. Nossa, isso é muito triste. Mas enfim, de qualquer forma, quando o Finn grita pro Jake, o Jake aparece no mundo no Nirvana numa forma bem espiritual. E mano, o Jake apareceu, ele é o GOAT do desenho. O Finn ele começa a chorar e ele fala que é muito bom ver o Jake. Porém o Jake fala, quem é você? O Finn começa a chorar mais ainda, pois o Jake não sabe quem ele é. Só que o Jake tava zoando. Aí ele chama ele de Samambaia, que era o nome do Fern, que era o Finn verde. Ou seja, o Finn de planta, sabe? Aí o Fern ele é um dos personagens mais legais do desenho, cara. Pena que desperdiçaram ele um pouco. Mas enfim, de qualquer forma, então, o Finn ele começa a chorar, diz que é muito bom ver o Jake, e o Jake fala que ele tava lá no Nirvana, que era um lugar muito bom. Pelo que eu pesquisei, o Nirvana ele é meio que um lugar do mundo dos mortos, onde é meio que espiritual, pois onde todos os seres vivos, depois que morrem, eles ficam no Nirvana. Ou seja, algum dos mundos dos mortos você pode reencarnar ou não pode reencarnar. Pode renascer ou não. Aí no Nirvana é basicamente o seguinte, se você ficar lá, você não sente mais dor, não sente mais nada.
nada. Ou seja, tipo assim, se alguém tentar te dar um soco, você fica tudo em paz espiritual, você não fica mais triste, não fica mais com raiva, não fica mais com dor, sabe? Tipo assim, se alguém tentar te dar um soco, você não recebe, sabe? Quando o dia que ele fala que ele vai ter que ir pro mundo do Nirvana, o Finn o puxa dizendo que vai dar um chiclete, então o Jake aceita. O que ele mal esperava é que a Nova Morte junto com Tiffany iriam até o Nirvana, e o Jake e o Finn vão lá. Depois disso, a Nova Morte fala o que é o Nirvana, e como eu já havia dito, o Jake fala que é um dos lugares mais bonitos que ele já viu em toda a vida. Ou em toda a morte, né? Mas vocês entenderam. A Nova Morte diz que ele tá errado e que na verdade ele vai querer acabar com toda a vida. O que isso me lembra de um certo vilão do desenho que queria acabar com toda a vida, né? Né? Enfim, de qualquer forma, a Nova Morte simplesmente decide destruir o Nirvana e todos os habitantes dela, junto com o Jake e o Finn, começam a cair. E após isso, a Nova Morte decide comandar esse novo lugar. E o Tiffany meio que não concorda enquanto ele vai ver os pais do Jake. Após isso tudo ter dado errado, o Jake começa a meio que construir um barco, já que ele é elástico, e ele consegue vencer o Senhor Elástico de 2025. Mano, eu nem sei por que eu falei isso, mas enfim. Pera um pouquinho, deixa eu me ajeitar, tá? Pera aí, galera. Tá, então, após isso tudo, o Finn começa a dizer que ele é um egoísta babaca e que se não fosse por culpa dele, todo mundo estaria bem. Só que, mano, muita gente acha que ele pode ter sido egoísta, mas, cara, vamos ser sinceros, tipo assim, se você perdesse a sua mãe, você não iria querer que estivesse perto dela? Porque se eu perdesse a minha mãe agora, eu iria com certeza ir no mundo dos mortos e tentar trazer ela de volta. E pra falar a verdade, o Finn, ele não é meio egoísta, sabe? Porque se a gente perceber uma coisa, num desenho original, ele meio que não odeia as reencarnações, sabe? Como é dito aí, sabe? Já que na real teve um episódio onde ele conhece o Gulob Gulob, aí ele vira meio que um fantasma e ele fala que o maior ato de toda a vida é renascer. Ou seja, para falar a verdade, o ato que ele fez não foi meio egoísta, mas sim foi de amizade, pois ele queria ver o Jake. E após isso tudo, o Jake ele pede desculpa também, pois ele podia ter ligado pro fim. Pô, Jake, aí deu mancada, cara. Esse episódio, mano, essa parte do episódio aí me quebra, porque o Finn começa a falar que ele é egoísta e o Jake fala, não, fui eu, porque eu não te liguei. Caramba, cara, por que tu não ligou logo pra ele? Porque no Nirvana ele podia ter ligado, mas ele não ligou. Caramba, Jake, aí tu deu mancada, velho. Não, tu deu mancada, viu? Mas de qualquer forma, o Finn fica meio irritado, mas após isso eles decidem fazer uma única ligação, que é o único jeito com a única pessoa que eles pensam, a Princesa Jujuba. Porém, é meio consequentemente que a Princesa Jujuba tem uma estátua dela e ela tá morta. Mas isso acontece por causa que tem uns personagens que se passam após anos da Terra de Ul, que se chamam Shami e Beth. Mano, devia ter um spin-off deles, sabe? Eu acho esses personagens interessantes porque eles são as encarnações do Finn e do Jake. Mas depois eu falo depois, tá bom? Mas enfim, após isso eles conseguem ligar, meio que virando fantasmas, e eles vê o Senhor Menta. O Senhor Menta, eles falam que eles podem conseguir derrotar a morte tendo uma ajuda da vida, ou seja, que é uma personagem nova. E após isso tudo, o Finn faz um trato com o Menta, ajudando eles a irem no mundo da vida. Em troca, o Finn dá os ossos dele pro Senhor Menta. Isso é meio esquisito. E o Senhor Menta fala, eu já peguei. O cara nem tem paz, caramba. O cara foi pro mundo dos mortos, pegaram os ossos dele e coitado. Mas enfim, após isso tudo, o Finn e o Jake conseguem ir até o mundo da vida, onde eles conhecem a vida, que é um ser de cobra. E ela fala que que ela ama o trabalho dela e ela explica que a Nova Morte é o filho dela. E o Finn e o Jake ficam meio assim, sabe? Por causa que eles chamaram ele de chulé, chamaram ele de idiota. Caramba, falar o filho dela na frente dela aí não é uma boa ideia não, viu? Mas enquanto isso, a Tiffany, ela conversa com os pais do Jake, com o Jake do Finn, e fala que ela sempre, mesmo sendo uma anja ali no mundo, ela nunca é sempre respeitada e tal, meio rebelde, sabe? Meio rebelde. E após isso, a Tiffany decide ajudar o Finn e o Jake, mas ela vai embora. Mas enquanto isso, o pai do Jake consegue se libertar facilmente, pois ele dá nós horríveis. Só a hora de aventura mesmo, vai fazer um bom episódio mesmo. Mas de qualquer forma, então, o Finn e o Jake explicam tudo que a Nova Morte tá fazendo. E após a vida perceber que ela não consegue mais criar vida. Entendeu a piada?
Tá, enfim, ela percebe que tá sendo um baita de um menino teimoso. Então ela consegue fazer um gaveto juntando com as cobras e ela explica que é só um ataque na Nova Morte que ele se desfaz. Porém, quando ela iria explicar o efeito disso, desculpa. Quando ela iria explicar o efeito disso, eles voltam ao mundo dos mortos. E ela fala, poxa vida, porque pra quem não sabe, isso vai acontecer mais pro episódio e depois explico. Após isso, a Tiffany e o Finn e o Jake se encontram. Então, para despistar as guardas da Nova Morte, o Finn e o Jake se disfarçam das reencarnações dele, que o do Finn era de uma mulher chamada Oko, eu acho que é o nome dela, vou escrever aqui embaixo, tá? E o do Jake, que era um tigre branco. E, mano, esses visuais eu acho bem bacana, que cada reencarnação deles, eles estão juntos. Tipo assim, a primeira reencarnação deles é que eles estavam no cometa e depois nela, e depois vai ser o Sherm e a Beth, o que eu acho isso bem bacana. Mas após eles despistarem, o Finn e o Jake conseguem ir até lá encontrar a Nova Morte e começam a lutar contra ela, enquanto a Tiffany consegue despistar os guardas. Porém, quando os guardas da Nova Morte tiram as asas dela, os pais do Jake e do Finn conseguem salvar ele e dizem que ele é o novo filho deles e que vai tentar ajudar ele a ter modos, entendeu? A ser um menino comportado, então ele aceita. Enquanto isso, o Finn e o Jake conseguem usar um pouco da magia dos pais dele. Para quem não sabe, os pais do Jake e do Finn, eles são detetives, mas a ver com magia, então eles conseguem derrotar a Nova Morte. E quando o Finn e o Jake iriam tentar usar o gaveto que a vida iria dar para eles, a Nova Morte explica o que realmente aconteceu com o pai dela e com ela. Então, a Nova Morte explica que eles estavam brigando, porém o pai dele decidiu perdoar-o abraçando. Mas só que aí acontece uma coisa, a Nova Morte, ela não fica muito satisfeita, porém ela começa a escutar isso daqui. Ataque agora. Agora. Aí ela simplesmente morde o pai dela. Aí o Jake manda: você mordeu seu pai? Sim, eu mordi, cala a boca. O Jake tem as melhores pérolas de todo o desenho, cara. Igual aquela das escadas. Aqui estão nos beijinhos. O Jake é o máximo, não tem como. Mas enfim, de qualquer forma então, é nos revelado que na verdade, essa Nova Morte estava sendo controlada pelo Lich. Oh my god! Como é que isso aconteceu, Tereixos de Heróis? E eu vou te explicar. Num episódio de Hora de Aventura, o Lich estava dominando um dos universos e o Finn e o Jake estavam batalhando. Porém, quando o Finn ele consegue tirar uma das mãos do Lich, o Jake sem querer joga no portal do multiverso. Aí o Jake deu mancada de verdade. Mas isso acontece que a mão não era o Lich, a essência dele estava dentro da mão. Ou seja, consequentemente, essa mão conseguiu ir até no mundo dos mortos e dominar a Nova Morte. E isso faz todo sentido. Após isso, o Lich, ou a Nova Morte, explica que quem usar o gaveto vai poder acabar com ele. Mas em troca disso vai virar a Nova Morte e vai ter que ficar ali. Ou seja, de qualquer forma, o Finn e o Jake começam a brigar, decidindo quem é que deve pegar o gaveto e usar na Nova Morte, ou no Lich. Mas enquanto isso, o Senhor Raposo vai até lá, pois a Nova Morte queria beber um refrigerante. Porém, o Senhor Raposo percebe que os dois estão brigando e decide interferir. Porém, a coisa de magia lá, que estava no Lich, ele consegue se desfazer. E quando ele finalmente tem a chance de acabar com os três logo de uma vez, o Senhor Raposo usa o gaveto e uma das cobras vai aqui na garganta dele e se desfaz da Nova Morte. Aí o Senhor Raposo vira a Nova Morte. Ou seja, ele basicamente salvou todo o multiverso, né? Porque pensa só comigo, sendo ele a Nova Morte, ele ia poder acabar com todos. Ele acabou conseguindo salvar todos. Então, meus parabéns, Senhor Raposo. Após isso, aparece a mão do Lich e ele fala que com grande poder e grande ajuda dele ele vai poder. Mas após isso, o Jake simplesmente dá uma pesada em cima dele e simplesmente joga ele por sei lá onde. Aí esse foi o fim do Lich em Hora de Aventura. Bom, ele aparece lá em Fiona Cake, mas depois eu explico em outro episódio.
Então, após isso tudo, o Senhor Raposo consegue salvar todas as vidas. E após isso, os pais do Jake, o irmão do Jake, que eu havia esquecido de mencionar, e a Tiffany aparecem. E eles conseguem voltar na casa deles. Após isso, o Senhor Raposo pergunta pro Finn se ele vai querer ir no piso 37. Mas após isso, o Finn ele fala uma coisa pro Jake, que eu vou deixar aqui o áudio, tá? Eu vou tentar mostrar em vídeo, mas vou tentar deixar o áudio aqui, tá bom? Espera um pouquinho. Jake, quando você se foi, eu acabei surtando. Foi a pior coisa que já aconteceu comigo. Ah, que isso? Você ainda tinha várias outras paradas boas na vida, né? Mas no fundo, eu só fiquei esperando o dia que eu ia te ver de novo. Cara, essa frase dele é muito triste, cara, porque ele começa a falar que tudo que ele quis é sempre morrer pra ficar ao lado do amigo. Mano, vai me dizer que isso não é uma amizade, cara. Pô, mano, é muito triste, velho, é muito triste, cara. Aí depois disso, o Finn decide renascer. E após isso, ele abraça o Jake e o Jake decide viver no Nirvana. E quando o Finn tava finalmente indo na sua reencarnação, o Jake ele fica muito triste e decide ir com um amigo. Após isso, o Finn não entende do porquê ele fez isso e o Jake explica. É pra ficar com... É porque é muito bom estar vivo com você. E eles batem um toca aí e terminam o episódio. Cara, se esse fosse mesmo o fim de toda hora de aventura mesmo, ia ser perfeito. Mano, esse episódio, ele é muito bom porque ele é um nota 10 de 10. É um dos melhores episódios de todas as animações que eu já assisti. Porque simplesmente fala sobre amizade, fala sobre o mundo dos mortos, também fala sobre reencarnações. Mano, esse episódio é perfeito. Tem dose de hora de aventura, mas também tem lição de moral sobre amizade e tal. Sobre se é egoísmo ou não. Mano, esse episódio é nota 10 de 10. E muito obrigado a quem assistiu, ok? Então, tudo de bom e até outra próxima na Terra de U.